Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, hoje shiur número 16. E agora, Bezat Hashem, a gente está começando as leis de Netilat Yadayim. Antes de começar as leis propriamente ditas, a gente vai ter ainda alguns dias de introdução explicando o que é Netilat Yadayim, para depois, Bezat Hashem, a gente falar um pouquinho sobre as halachot de Netilat Yadayim. E a primeira coisa, Netilat Yadayim é uma mitzvah derabanan. O que quer dizer uma mitzvah derabanan? Foi um decreto dos nossos sábios. Porque pela Torá não existe tumá nas mãos. Ou a pessoa está tamé, e aí o corpo inteiro está tamé, ou ela está tahor. Não existe tumá exclusiva das mãos e não existe você tirar a tumá, tirar a impureza, só lavando as mãos. Para você tirar a impureza da pessoa, das tumot que são tumá da Torá, a única maneira é mikve. Tem, ou às vezes tem mikve, assisas, paradumá, etc. Mas pelo menos a pessoa precisa mergulhar no mikve o corpo inteiro. Não existe só a mão. Então, pela Torá, não tem isso. Mas nossos sábios instituíram isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Agora, nossos sábios, quando instituíram a mitzvah de Netilat Yadayim, eles se apoiaram no Pasuk. Tem duas alusões que eles acharam. Num lugar está escrito no Pasuk, Sefer Vaikra, Beit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Vocês vão se santificar e aí vocês serão santos. E aí nossos sábios em Masechet Brachot explicam que Beit Kadishtem está falando que vocês vão se santificar lavando a mão antes de comer mitzvah de Netilat Yadayim. Vitem Kedoshim vocês vão se santificar lavando a mão depois de comer, que aí é a halachá de Maim Achronim. Bezat Hashem, daqui a bastante tempo, a gente vai falar sobre Maim Achronim, depois que a gente acabar as leis de Netilat Yadayim, etc., a gente for chegar no Birkat Hamazon, aí a gente vai entrar, vai ser Netilat Yadayim, Hamotzi, depois Maim Achronim e Birkat Hamazon. Mas tem tempo ainda para Maim Achronim, mas aí quer dizer, Chachamim falaram, tanto o Beit Kadishtem antes de comer, como depois de comer, a gente precisa se santificar lavando as mãos. Um outro lugar, onde a Gemara traz um outro pasuk, em relação a quando a Torá escreve, também em Sefer Vaikra, a Torá escreve em relação ao Zav. Zav é uma pessoa que ele ficava impuro, não vem aí ao caso por quê, mas quando ele estava impuro, a Torá escreve que se ele encostou em alguma coisa e ele não tinha lavado as suas mãos, a coisa fica impura. E apesar de que a lei é que o Zav só fica puro quando ele mergulha no mikve. Não adianta, e aí quer dizer, às vezes ainda até precisa um processo antes de mergulhar no mikve, mas ele precisa, quando ele é Zav, ele precisa do processo antes de mergulhar no mikve, mas ele só fica puro depois que ele mergulhou no mikve. Mas nossos sábios falam, porque a Torá, quando vai escrever sobre o Zav, escreve que ele não lavou as mãos no mikve. Para ele ir no mikve, ele tem que lavar o corpo inteiro. Então daqui, Ramim aprenderam uma alusão que existe um tipo de purificação que é só ao lavar as mãos, ou seja, Netilat Yadayim. Mas de qualquer maneira, é uma takaná dos Chachamim. Por que os Chachamim fizeram essa takaná? Então, a gente tem duas explicações nos Rishonim para o motivo dessa takaná. O Rashi traz que o motivo da takaná é por causa da trumá. O que quer dizer trumá? Tem uma mitzvah da gente separar a trumá e dar para o Kohen. Trumá é 2% da colheita, se separava e dava de presente para os Kohanim. Agora, os Kohanim tinham várias regras em relação a essa trumá. Primeiro, o próprio Kohen, quando vai comer a trumá, ele precisa estar puro. E além disso, a trumá precisava estar pura. Tomar cuidado para não entrar todas as leis de pureza e impureza que tem na Torá, são leis bastante complexas, bastante complicadas, e aí eles tinham que tomar cuidado que quem está impuro não pode encostar na trumá para não impurificar ela, para ser algum líquido que estava impuro, caiu na trumá, impurifica a trumá, e etc. Então, tem várias regras do que impurifica a trumá pela Torá ou não. E aí vem os nossos sábios e falam assim, a pessoa para ficar também. Então assim, nas leis de pureza e impureza, a gente tem alguns degraus. Você tem uma coisa que se chama avatumá. O que é avatumá? Uma pessoa que entrou em contato com um morto, então ele é avatumá. Uma pessoa que, quer dizer, um sheretz, um réptil morto, é considerado avatumá. O zav,
que a gente falou antes, é um tipo de impureza, então ele também é considerado avatumá. Todos esses são avotatumá. O avatumá, que é a tumá no nível mais alto, ela tem a força de impurificar homens, utensílios, comidas e bebidas. Depois, níveis mais baixos de impureza, Rishon letumá, Sheni letumá, eles têm a força de impurificar comidas e bebidas, mas não seres humanos e não utensílios. Então, se um Rishon letumá encostou, sei lá, num prato, pela Torá, esse prato ainda está tahor. Ah, mas uma coisa também encostou nele, é só lavar para tirar os restos da comida e acabou. Só que nossos sábios ficaram com medo de uma coisa. É o quê? A pessoa, normalmente com a mão, ele mexe em tudo. Se a pessoa mexeu em algo que era impuro e ficou alguma sujeira desse algo impuro na mão dele, e depois ele vai mexer na comida de trumá, ele vai acabar impurificando essa trumá. Mesmo sem querer, ele vai acabar impurificando essa trumá. Por isso vieram os nossos sábios e fizeram uma takaná, um decreto, que o Cohen, que está puro, antes de comer alguma coisa de trumá, quer dizer, no caso a gente vai ver depois, um pão de trumá, ele precisa lavar as mãos. E aí eles falaram, olha, mas não só para as coisas de trumá, que o Cohen, quando vai comer qualquer pão, porque senão ele falou, o Cohen vai acabar confundindo, hoje é trumá, hoje não é trumá, um dia lava a mão, outro dia não lava a mão, e etc. Então, por isso, nós sabemos, o Cohen vai comer qualquer tipo de pão, seja de trumá, seja de não trumá, ele precisa lavar as mãos. E a mesma coisa é válido, quer dizer, Hamim falaram, se eu vou fazer essa takaná só para os Kohanim, não vai pegar tanto. Então, Hamim decidiram estender essa takaná para todo Am Israel, que todo mundo lave as mãos antes de comer qualquer tipo de pão. Então, a origem, o motivo principal é os Kohanim, na hora que eles vão comer trumá, mas a necessidade é que, quer dizer, a takaná foi feita para todo mundo, não só para os Kohanim, e para qualquer tipo de pão, e não só pão que é com grãos que eram trumá. Quer dizer, mesmo com grãos de chulin, grãos que eram comuns, a pessoa tem obrigação de lavar as mãos. Esse é o primeiro motivo, o motivo que o Rashi traz. O Tosfot traz um outro motivo, e outros Rishonim também concordam com esse motivo do Tosfot, Rabbeinu Yonah, o Rosh, etc. Eles falam que o motivo da mitzvah de Netilat Yadayim antes de comer é para eu santificar o ato de comer. Do mesmo jeito que os Kohanim, quando iam entrar, antes de trabalhar no Beit HaMikdash, eles precisavam lavar as mãos e os pés. Por quê? Você vai mexer com algo sagrado, fazer korbanot, entrar no... Ele falou, entrou no Beit HaMikdash para fazer qualquer tipo de avodá, precisa lavar as mãos e os pés, para você entrar no clima e saber, olha, você está num lugar diferente, fazendo coisas diferentes. Então fala o Ramban, que essa é a ideia de Netilat Yadayim. Quando a pessoa vai comer, ele falou, não é para você entrar no ato mundano e comer direto. Antes de comer, você precisa se preparar, porque comer é para ser um ato espiritual, comer é para ser algo que vai me conectar com a Kadosh Baruch Hu. Então, por isso, eu preciso me esforçar. E aí, nossos sábios instituíram, olha, você não é igual qualquer pessoa da rua, entra, pega comida e come direto. Antes de comer, você precisa lavar as mãos, fazer a brachá, etc. E aí, isso coloca na pessoa para imbuir nele o sentimento de que o ato da refeição precisa ser um ato espiritual. Esse é o motivo que o Tosfot traz e outros Rishonim concordam com esse motivo de que a ideia de Netilat Yadayim é para transformar a minha refeição em algo mais espiritual. Agora, em que momento, quando foi feita essa takaná? A Gemara em Masechet Shabbat traz que Shlomo HaMelech foi quem instituiu a mitzvah de Netilat Yadayim e a mitzvah de Eruv. E aí a Gemara conta que quando ele fez essas duas takanot, saiu uma voz do céu e falou, Benim chacham libecha beni, ismach libi gam ani. Se o seu, meu filho, se o seu coração é sábio, meu coração fica feliz também. E aí baseado nisso, alguns poskim trazem que foi Shlomo HaMelech que instituiu a mitzvah de Netilat Yadayim. Porém, se a gente olha com um pouquinho mais de atenção, se aprofunda um pouquinho mais ali na Gemara em Masechet Shabbat,
a gente vai ver que Shlomo HaMelech foi quem instituiu as leis de impureza para a mão. E, de acordo com a Takaná de Shlomo HaMelech, antes de comer carne dos korbanot, dos sacrifícios que eram trazidos no Beit HaMikdash, a pessoa tinha a obrigação de lavar a mão. Mas Shlomo HaMelech não fez um decreto obrigando as pessoas a lavarem a mão para comer comida normal, para comer pão e principalmente pão de chulin, pão de grãos que não tem nenhuma kdushá, que não são trumá e etc. Isso não foi uma takaná de Shlomo HaMelech. Vieram várias gerações depois, que o Shlomo HaMelech é ele que construiu o primeiro Beit HaMikdash. Depois, no final do segundo Beit HaMikdash, Hillel e Shammai, os famosos sábios da época da Mishnah, que viveram antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, sei lá, pode colocar ali uns 800, um pouquinho mais talvez, 800, 850 anos depois de Shlomo HaMelech, vieram Hillel e Shammai e expandiram a Takaná de Shlomo HaMelech, que não é suficiente fazer Netilat Yadayim só quando a pessoa vai comer korbanot, mas também era necessário, de acordo com Hillel e Shammai, pela Takaná deles, fazer Netilat Yadayim quando o Kohen vai comer trumá. Então, veio Hillel e Shammai, expandiram a Takaná para qualquer coisa de trumá que ele for comer, ele precisa fazer Netilat Yadayim. E aí o Ravad, que é um dos Rishonim, traz que num momento posterior a Hillel e Shammai, falou um pouquinho depois da destruição do segundo templo, vieram os Chachamim e instituíram que se faça Netilat Yadayim toda vez que a pessoa vai comer pão. Não tem diferença se é pão de trumá ou se é pão de chulin, se é pão que é da trumá ou se é grãos normal, qualquer vez que a pessoa, e não só com anim, qualquer Yehudi que vai comer pão, isso é uma takaná depois da época da Mishnah, que é na época, quer dizer, não depois da época da Mishnah, depois da época da destruição do Beit HaMikdash. A Mishnah foi escrita uns 100 e poucos anos depois da destruição do Beit HaMikdash, mas depois da destruição do Beit HaMikdash vieram Chachamim daquela época e instituíram que, primeiro, Netilat Yadayim é para todo o Am Israel e para qualquer tipo de pão, não só para trumá. Agora, por que só para pão e não para qualquer comida? Teoricamente, se o motivo de Netilat Yadayim, etc., podia colocar para outras comidas. Então, o Levush traz, por que nossos sábios, assim ele traz em nome do Rabbeinu Yonah, ele falou, olha, normalmente trumá era pão. Por que normalmente trumá era pão? Bom, assim, pela Torá, tem 7 espécies que eu preciso tirar trumá. O que é 7 espécies? A Torá escreve, a mitzvah de trumá é Dagan, Tirosh, Vitzar. Dagan é grãos, e aí é os 5 tipos de cereais, que é trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. E Tirosh é uva, vinho. Vitzar é azeitona, azeite de oliva. Então, essas são as espécies que você tem trumá pela Torá. Mas fala o Levush, vinho e azeite, a maioria da uva é para produção de vinho, e a maioria da azeitona é para produção de azeite. E vinho e azeite, eles tiravam a trumá do próprio vinho, do próprio azeite, eles não comiam vinho e azeite, porque o vinho você bebe, você não encosta com a mão nele, e o azeite eles usavam para acender vela, para temperar a comida, etc. Mas aí outra takaná, Bezat Hashem, a gente vai falar daqui a pouquinho. Também tem Netilat Yadayim, coisas que são molhadas com azeite, mas aí é outra história. Mas então fala o Levush sobre os grãos, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. A grande maioria da produção de grãos era destinada para fazer pão. Então, por isso fala o Levush, Chachamim, quando instituíram, a grande maioria da trumá era pão, e aí quando Chachamim foram instituir Netilat Yadayim, eles falaram, toda vez que a pessoa for comer pão, com isso eles protegeram a trumá. Esse é o motivo que está no Levush. O Rav Zalman, ele traz um outro motivo. O Rav Zalman, ele escreve que, antigamente, na época da Mishnah, na época da Gemara, etc., o principal da refeição era pão. E as pessoas costumavam comer pão em todas as refeições. Então, para o Rav Zalman, a necessidade dos nossos sábios de instituírem Netilat Yadayim, quando a pessoa vai fazer uma refeição, se a pessoa vai dar uma beliscada, comer alguma coisinha, etc., aqui e ali, Chachamim não queriam obrigar, nesse caso, a pessoa a fazer Netilat Yadayim. Só quando ele vai dar uma pequena
beliscada, então não precisa. Se ele vai comer uma refeição, então precisa. E aí, por isso, como o costume era que quando a pessoa ia comer uma refeição, ele comia pão, então ele lavava a mão antes de comer pão, isso já valia para a refeição inteira. Então, mesmo que hoje em dia o nosso costume não é comer pão em todas as refeições, e muitas vezes a gente tem refeições grandes e que a gente não come pão, fala o Rav Zalman, a Takaná ficou do jeito que ela foi feita originalmente. Agora, esse motivo do Rav Zalman não combina muito com a explicação do Rashi, de que o motivo da Takaná de Netilat Yadayim é por causa de Trumá. Que diferença faz se é refeição ou não é refeição? Trumá é Trumá, você vai comer como snack, você vai comer no meio da refeição, você está comendo Trumá. Porém, ele encaixa como uma luva na explicação do Tosfot e dos outros Rishonim. Que o quê? O motivo da Netilat Yadayim é para santificar a refeição da pessoa. Então ele falou, já que a maioria das refeições era com pão, Ramim instituíram que antes da pessoa comer uma refeição, ele precisa se santificar. Então, o motivo do Levush bate bem com a explicação do Rashi, e o motivo que o Rav Zalman traz bate bem com a explicação do Tosfot. E aí, quer dizer, a gente traz os dois motivos para o Netilat Yadayim, e aí, pelos dois motivos, dá ficar pão. Se eu falo como Rashi que o motivo é por causa da tumá, da impureza, que eu tenho medo que vai impurificar a trumá, por isso é só pão. Então, nossos sábios estenderam para qualquer tipo de pão e não só pão de trumá, mas pão, porque a grande maioria da trumá era pão. E, de acordo com o Tosfot, o Rabbeinu Yonah e o Ramban, que o motivo da Takaná é para santificar a refeição da pessoa, fala o Rav Zalman, o principal da refeição da pessoa é o pão. E aí, quer dizer, quando a pessoa vai comer pão, ele vai comer. Então, mas Chachamim instituíram que se faça Netilat Yadayim só sobre o pão, e a gente continua fazendo a Takaná do jeito que eles instituíram. Então, esse é o comecinho da introdução de Netilat Yadayim. Bezat Hashem, aí depois a gente vai continuando, mas hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Hazaku Baruch.